Shalom! Nós já vimos em meditações anteriores que Deus estava preparando todo o cenário mundial para a vinda de Jesus. E João Batista foi a voz profética que Deus levantou para preparar o caminho do Senhor. É isso que nós lemos nas Escrituras, é isso que constantemente nós vemos no agir e na proclamação de João Batista. A sua mensagem era mensagem de arrependimento. O seu batismo era o batismo de arrependimento. Então era Deus movendo suas mãos e conduzindo a história e preparando tudo para a vinda de Jesus. Nós sabemos que o cenário político já estava preparado. Isso porque, no sentido do império dominante, eram os romanos que dominavam o mundo naquela época. E por causa da sua política de domínio dos povos, eles criaram as suas estradas, interligando regiões distantes para que as suas legiões pudessem percorrer os caminhos, as distâncias, no menor espaço possível de tempo. Então, nesse sentido, o caminho estava preparado para que as pessoas viajassem de um lado para o outro, se comunicassem de um povo com o outro. No sentido cultural também, porque o Império Grego, que tinha vindo antes do Império Romano, havia deixado um legado de cultura e a língua grega era falada, entendida no mundo todo. Então, nesse sentido, o tempo ideal chegou para que Jesus se manifestasse. Para o judeu comum, ouvir que o reino de Deus era chegado, como era a mensagem de João Batista, era um chamado, um despertamento, porque eles aguardavam ansiosamente que o seu Messias chegasse. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no primeiro verso, a gente lê assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João veio anunciando o reino de Deus é chegado. Só que o povo e os líderes políticos, religiosos, na verdade eles aguardavam um reino libertador no sentido de livrar o povo do império que os dominava. No entanto, a própria mensagem de João Batista era arrependei-vos. E isso já mostrava de antemão que quando o Messias se manifestasse, o seu reino seria espiritual, de dentro para fora, não externo, não político, não da força, mas interior. Então ele anuncia: arrependei-vos, porque é chegado o reino que é dos céus, não o reino dos homens, não o reino no mundo ou do mundo, mas o reino dos céus. E quando nós vemos a ação de João Batista, nós entendemos que em todos os tempos, inclusive no nosso, como é necessário que Deus levante muitos como João Batista, que sejam aqueles que proclamem a verdade e chamem o povo ao arrependimento, para que se voltem ao reino dos céus e prepare o caminho do Senhor. Ah, mas Jesus já veio. Sim, mas ele virá uma segunda vez. E quem preparará o caminho da volta do Senhor, senão homens e mulheres comprometidos com a palavra, que proclamem ao povo: arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando.